Romanos capítulo 8, verso 29. É um tema, às vezes, um pouco controverso e difícil de entender para algumas pessoas, mas se nós atermos a Bíblia e somente a Bíblia, fica muito mais fácil de nós compreendermos. Romanos 8, 29, vamos fazer a leitura. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinação. Uau, isso aí já abre um nó na cabeça das pessoas. Meu Deus, que problema! Todos cristãos acreditam em predestinação. Todos. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Mas eu quero que você entenda. Aqui, no domingo passado, nós falamos sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, mesmo quando nós não entendemos, nós falamos sobre isso, mesmo quando nós não entendemos as confusões, as circunstâncias da nossa vida, os dilemas da nossa vida, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo e conduz todas as coisas para o bem dos seus filhos. Mas a pergunta que permeia aqui é como o apóstolo Paulo pode afirmar com tanta certeza que tudo que acontece na nossa vida contribui para o bem do cristão. E a resposta está no versículo 29. Por quê? Tudo precisa cooperar para o seu bem. Porque desde a eternidade, Deus decidiu, em seu amor, nos redimir e nos tornar semelhantes a Jesus. Isso é uma decisão de Deus, é um decreto de Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Lembra a terminação do versículo 28? Daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos desde antes da fundação do mundo, Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para um propósito final, que é sermos semelhantes a Jesus. Nós chamamos isso de a cadeia da redenção, ou a corrente dourada da salvação. E hoje nós vamos ver alguns elos. São 5 elos que nós chamamos, que nós temos exposto nessa sequência de Romanos. Primeiro, Deus nos conheceu de antemão. Segundo, Deus nos predestinou. Terceiro, Deus nos chamou. Quarto, Deus nos justificou. Quinto, Deus nos glorificou. Quando é que começa essa corrente? Ela tem seu início, seu primeiro elo na eternidade, muito antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 vai dizer isso. Deus já havia nos conhecido. Então, isso se estende até onde? Até a eternidade futura, culminando com a nossa glorificação. Bom, vamos lá. Conhecidos de antemão por Deus. O versículo 29 ele começa, porque dantes nos conheceu. Ele nos conheceu antes. Eu não sei se todo mundo gosta de jogar xadrez, mas tem um enxadrista muito conhecido, mundialmente. E ele, inclusive, ele é norueguês, chamado Magnus Carlsen. Ele consegue prever aproximadamente de 15 a 20 jogadas à frente durante uma partida. Ele consegue prever. Ele estuda o jogo e ele consegue prever aproximadamente de 15 a 20 jogadas à sua frente. E isso significa de que ele consegue manter várias peças no tabuleiro sob sua atenção ao mesmo tempo. Ali ele consegue prever isso. E ele pode prever, ele pensa em várias possibilidades. E ele consegue então antecipar algumas jogadas dos seus oponentes. Às vezes nós pensamos que Deus é como um grande enxadrista, que consegue prover alguns movimentos possíveis. Naturalmente, Deus sabe de todas as coisas. E Ele conhece o que nós falamos no domingo passado. Ele conhece até mesmo
com certeza o número de cabelos da nossa cabeça. Para alguns não tem tanta dificuldade, já estão os perdendo, né? Mas será que isso significa, pensando em relação a Deus, que Deus apenas previu o teu comportamento um dia? Lá na fundação do mundo, vamos fazer com que essa mesa aqui seja uma eternidade. Será que lá na fundação do mundo, antes de ele dizer haja luz, haja céu, haja homem, haja mulher, lá antes, bem no início, será que ele já previu o teu comportamento? Prever antes, pré-ver antes. Lá em casa agora está um problema. Tem um pré-lançamento de um jogo muito famoso. E o Benjamin está fazendo de tudo, né, para eu adquirir esse jogo antes do lançamento. Antes de lançar. Antes. Pré-ver. Será que Deus apenas previu um dia que você creria em Jesus? Que essa previsão foi a base de que, já que ele vai crer em Jesus, então eu vou escolher ele? Em outras palavras, será que Deus, antes da fundação do mundo, antecipadamente, ele viu que nós creríamos em Jesus e por causa dessa fé prevista, ele te predestinou para a salvação? Será que o nosso comportamento foi a base, a nossa decisão foi a base, o fundamento da eleição realizada por Deus? Grande parte dos cristãos acreditam desta maneira. Nós não cremos desta maneira. Porque isso é insustentável. Da onde vem a nossa fé? Isso é uma decisão nossa ou isso também é um dom de Deus? Eu estou tentando falar bem pausadamente para nós entendermos isso. A Bíblia diz que Deus, ele repartiu a fé, que ele nos concedeu a fé. Então, a fé, a possibilidade de crer também vem de Deus. Se Deus nos tivesse escolhido apenas porque ele previu que decidiríamos por ele, então a causa da nossa salvação estaria em nós mesmos. Estaríamos oferecendo a Deus algo de valor tão grande, que é a nossa fé, e ele nos teria escolhido por causa disso. Logo, seria uma salvação por obras. Logo, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Porque eu consigo crer, então ele me escolheu. Jefferson não conseguiu crer, ele não escolheu o Jefferson. Isso seria uma acepção de pessoas. E o que a Bíblia diz? Deus não faz acepção de pessoas. Então, a Bíblia, ela nos ensina que nem mesmo a fé seria possível sem que Deus agisse antes. Nós somos incapazes de crer. O que o Jefferson acabou de ler, e não foi nada combinado. Vocês sabem que nós estamos lendo sequencialmente o livro de Salmos. Não saberíamos que isso iria combinar desta maneira. Não há nenhum bom sequer. Todos se desviaram. Todos não querem saber de Deus. Então, Deus, ele nos concede este dom. Filipenses 1:29. Jefferson, hoje você vai trabalhar. Porque esse assunto nós precisamos deixar extremamente claro. Filipenses 1:29. Diz a palavra de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então nós temos aqui um verbo de conceder. Nos foi concedido o quê? Crer em Cristo e também padecer por ele.
Quer dizer que Deus, Ele nos concedeu a graça de crer. Sem essa graça, sem essa ação de Deus, a fé seria impossível. João 6,44. Irmãos, não são versículos isolados. Isso é uma concordância bíblica. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quer dizer, ninguém vem a Deus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você vem a Cristo, você veio a Cristo, porque o Pai te pegou e te levou a Ele, te deu essa graça de crer. Ainda que a fé seja um requisito para a eleição, ela vem de Deus. Ninguém pode crer sem a intervenção de Deus. Então, não é correto afirmar de que o Senhor apenas previu a nossa fé. Nós cremos que Deus determinou a nossa fé. Seria até mesmo arrogante eu falar de que Deus me predestinou porque viu muito tempo atrás que eu escolheria segui-lo. Porque tem 1 Coríntios 4,7. 1 Coríntios 4,7. Diz a palavra de Deus. Por quê? Quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Então, Paulo, ele diz assim, o que você faz que te destaque? O que você tem diferente das outras pessoas? O que você tem? Ele está falando de nós cristãos. O que nós temos que você não tenha recebido? Quer dizer, nós recebemos tudo. Porque a glória da salvação não é nossa. Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois, pela graça sois salvos, mediante a fé. Aqui diz por meio da fé. E isso vem de nós. Não, né? Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Por quê? Qual é o propósito final para que nós não nos gloriemos? Porque isso não é obra nossa, isso é dom de Deus. Então, a nossa eleição, ela não pode estar fundamentada numa fé que Deus simplesmente teria visto antecipadamente. Outro motivo de que essa interpretação ela não é apropriada é que conhecer de antemão, essa frase expressa um amor soberano, expressa uma bondade de Deus em relação a nós. Por exemplo, se nós olharmos o enxadrista, né, ele prevê muitas jogadas à frente. Isso não descreve Deus. Isso não consegue descrever Deus em relação à salvação, pois isso é algo calculista. O enxadrista, ele pensa tanto, ele calcula tanto, e ele pratica tanto. Isso só mostra um cálculo estratégico. Deus não é assim. Deus não apenas ele jogou para cima a quantidade de pessoas. Deus não apenas ele fez uma olhada por cima e calculou e elegeu algumas pessoas. Não, a Bíblia diz que isso tem uma base. Que a eleição, a predestinação, que Deus ele nos chamou para a salvação com uma base. O grande amor de Deus. A Bíblia diz que Deus ele nos conheceu. E quando a Bíblia diz conhece uma pessoa, quando Deus conhece uma pessoa, isso significa muito mais do que apenas prever como essa pessoa vai agir no futuro.
Significa que Deus, Ele direciona o seu amor especial sobre essa pessoa e escolhe essa pessoa para a salvação e ama essa pessoa. No Antigo Testamento, Amós, no capítulo 3, 2, Deus está falando acerca da nação de Israel. Diz, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Então Deus, Ele nos conhece. Conhecer não significa apenas ter uma informação sobre Jefferson, sobre Débora, sobre sei lá quem, sobre alguma pessoa, mas Deus conhece. Será que Deus não tem informação sobre as 8 bilhões de pessoas que estão na face da terra? Claro que sim. Mas a Bíblia diz que Deus, será que Deus não conhecia as outras nações, os filisteus, os amoreus, os egípcios, os sei lá mais quem? Será que Deus não tinha informação sobre todas as nações da terra? Claro que sim, mas apenas a vós eu conheci. A Israel Deus conheceu. Então, Deus, Ele colocou o seu amor na aliança com o povo de Israel. Então a Bíblia diz que Deus, Ele nos conheceu de antemão. Por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu Israel? Deuteronômio 7, versículo 8, versículo 6 ao 8. Por quê? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que todas as outras, de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que todos os outros povos. 8. Mas porque Deus, o Senhor, porque o Senhor vos amou, vos amava, e para guardar o juramento que jurara aos seus pais, o Senhor vosso Deus tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, conhecer de antemão é a mesma forma de falar, Deus, Ele nos amou de antemão. Esse amor de Deus, Ele foi direcionado a nós. Pessoas que ainda nem haviam nascido. Pessoas que ainda nem haviam sido geradas pelos pais. Deus, Ele já nos amou. Ele já nos amou. Ele os reconheceu como sua família. Como aconteceu com Abraão. Neemias 9:7 diz, tu és o Senhor Deus que escolheste Abraão e os tiraste de Ur dos Caldeus. Ele deste o nome de Abraão. Como com Jeremias. Jeremias não foi resultado de um cálculo estratégico, não. O que diz a palavra de Deus em Jeremias 1:5? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saístes da madre, eu te consagrei e te dei por profetas às nações. Deus conhecia Jeremias antes da fundação do mundo. E o que Deus diz em relação a nós? João 10:14 diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Paulo, ele descreve em 2 Timóteo 2:19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele nos amou antes de tudo. Antes da fundação do mundo. Resumindo, afinal, o que Deus conheceu antecipadamente foram nossas decisões? É isso que nós vimos nesses textos? Não. O texto nos afirma que Deus nos conheceu antecipadamente, independente das nossas ações ou decisões.
Independente se nós éramos bonzinhos ou maus. Não, Ele nos conheceu. É claro, evidentemente, quando Ele nos elegeu, Ele nos elegeu com um propósito. Com um propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, o texto não fala de um comportamento previamente previsto. Isso não está escrito aqui. O texto nos diz que somos pessoas, né? O texto apresenta que são pessoas previamente amadas. O que está por trás dessa ação soberana de Deus em nossas vidas? O que dirige cada detalhe dessa decisão de Deus? Seríamos como peças de xadrez que se movimentam, que Deus movimenta num grande tabuleiro? Seríamos apenas resultados de cálculos frios de um enxadrista? Não! Nós somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, Romanos diz isso, são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, esse é o primeiro elo. Ele nos conheceu. Isso não é pouca coisa. Ele nos conheceu. Segundo lugar, predestinados por Deus. Deus tem um propósito com nós. Qual é o propósito desse estudo? De que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Quer dizer, que Deus ele quer fazer com que nós tenhamos as características semelhantes a Cristo Jesus. As qualidades comunicáveis, os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, o amor, a alegria, a paz, a santidade, a sabedoria, a paciência, a graça, a bondade, a benignidade, a compaixão, a fidelidade, a misericórdia e outras virtudes. Ele quer nos conformar à imagem do Filho de Deus. Vamos tentar algo bem prático. Quando você quer viajar para algum lugar. Por exemplo, vamos a São Paulo. Você pega o Maps, né, ou o Waze, e você coloca o destino. Então, a saída e o destino já está definido. Você tem uma previsão de chegada. Mais ou menos, você sabe apenas o lugar que você sai e o lugar onde você vai chegar. Mas você não sabe como vai ser o caminho. Nós primeiro definimos aonde nós queremos chegar. E depois nós definimos o caminho. A salvação é praticamente a mesma coisa. Deus ele nos conhece, Deus ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. E o caminho também é por conta de Deus. Mas ninguém não sabe como será esse caminho. Mas nós podemos ter certeza como cristãos de que nós chegaremos. Que o destino ele chegará. Ele estará lá. Deus ele conhece perfeitamente o caminho que Ele tem proposto para nós. Nós desconhecemos em partes. Ele conhece toda a encruzilhada que nós vamos passar. Cada curva de estrada, Ele conhece os montes, os vales. Ele conhece o percurso durante o dia, durante a noite. Ele conhece as tempestades que nós vamos passar por este caminho. Ele conhece as estradas de chão, cheias de buraco. Ele conhece também as rodovias pavimentadas. Ele sabe exatamente conduzir os seus filhos até o destino final. E qual é a motivação de Deus por trás disso? O seu amor. O seu amor por nós. Agora nós vemos que o destino foi estabelecido desde antes da fundação do mundo até a eternidade. Qual é esse destino? Sermos conformes à imagem do seu Filho. Lembram-se do que está escrito em Gênesis 1:27? Façamos, pois, o homem a sua... Aliás, não. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Essa é a imagem de Deus, estava em Adão.
especialmente no aspecto moral, essa imagem foi totalmente deformada pelo pecado, corrompida, destruída. Mas agora Deus dirige o seu amor sobre nós mais uma vez, porque Ele nos conheceu lá no princípio, porque nos escolheu, e Ele quer restaurar agora essa imagem em nós, esse padrão moral. Ele quer nos renovar. Como? Por coisas que nós fizemos? Não, isso é impossível. Por aquilo que Jesus fez na cruz. Pelos méritos de Cristo na cruz. Ele quer nos renovar. Ele estabeleceu um padrão. E pelos méritos de seu Filho na cruz, agora Ele, através do Espírito Santo, Ele procura renovar a imagem de Cristo em nós. O que Ele deseja? Ele quer remover toda a desordem de dentro de nós. Ele quer remover toda a sujeira de dentro de nós. Os escombros, as ruínas deixadas pelo pecado. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos curar. Ele quer nos tornar íntegros novamente. Ele quer nos tornar belos novamente. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus, a imagem perfeita de Deus. Esse Filho se tornou homem. Esse Filho, Ele visitou o mais terrível dos nossos pecados. Ele viu, Ele levou sobre si. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por nós. Ele obedeceu perfeitamente ao Pai. Ele foi voluntariamente para a cruz como Cordeiro de Deus. Derramou seu sangue, foi sepultado. Ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou dos mortos. E todos aqueles que creem nele não morrerão mais. Cristo removeu a maldição do pecado. É esse Filho. Jesus é o destino, é o nosso destino. Nós sermos a imagem dele. Nós estamos sendo conduzidos, é para ele que nós estamos sendo conduzidos. E aí toma sentido. Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada circunstância da nossa jornada, que é Cristo, o caminho é Cristo, foi planejada, foi ordenada pela mão de Deus. Agora a informação que eu te dou, você vai tropeçar nesse caminho. Se você nunca tropeçou, você vai tropeçar. Nós vamos encontrar curvas inesperadas. Às vezes nós vamos chegar num beco sem saída. Nós vamos encontrar engarrafamentos, atrasos, acidentes, enfermidades, desavenças, terríveis coisas. Mas preste bem atenção. Preste muito bem atenção. Nenhuma dessas coisas colocará em risco a sua chegada ao destino determinado por Deus. E isso deve nos fazer glorificar a Deus. Aleluia! Porque elas servirão, todas as coisas servirão para garantir que você chegue até o fim. E quando nós chegarmos ao destino, então nós veremos e olharemos para trás e dizeremos: todas as coisas cooperaram para que eu chegasse aqui. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Tudo tem um resultado final. E por isso que quando nós atribuímos a nós mesmos a nossa capacidade, as nossas obras, a nossa salvação, nós tiramos parte deste propósito final. Esse versículo não termina aqui. Porque antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, vírgula. A fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, há um propósito ainda maior para a nossa salvação. Algo ainda mais elevado do que a nossa glorificação. O objetivo final é a glória de Cristo.
Tem um ditado que diz que a imitação é a mais sincera forma de elogio. Um filho que ama o seu pai, que é um bom exemplo, vai procurar imitar e tornar-se como ele no final, um testemunho vivo dessa influência que o pai lhe dá. Isso quando o nosso filho nos imita, quando nas coisas boas, nos enche de alegria. Isso demonstra que o pai investiu a vida do filho e foi um exemplo de fé. Isso acontece também com a predestinação. O propósito de Deus não é apenas que sejamos semelhantes a Jesus, restaurados, curados, renovados, mas existe um propósito maior. De nós nos tornamos semelhantes a Cristo. A própria vida de Cristo seja exaltada em nós. Então, quanto mais nós refletimos o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, a graça de Cristo, a majestade de Cristo. Então, em outras palavras, a salvação não termina no homem. Ela culmina na glória de Cristo. Toda a eleição, toda a predestinação, a redenção, a santificação aponta apenas para um final. Cristo seja reconhecido como primogênito. E esse primogênito tem uma tradução de um dicionário que diz assim, que o primogênito não deve ser entendido aqui principalmente em sentido cronológico. Porque nós sabemos o que primogênito significa. Nascido primeiro. Primogênito. Nascido primeiro. Não é isso. É o sentido de posição e supremacia. Quer dizer que o mais elevado. Lembra-se dessa passagem? A fim de que ele seja o primogênito. Aqui nós poderíamos colocar o mais elevado. Que Cristo seja o mais elevado. Isso expressa uma prioridade, uma superioridade, uma posição de mais alta dignidade. E isso é o propósito final da nossa salvação. A glória de Cristo. Colocar Cristo no seu devido lugar, como nosso superior, como nosso Senhor. Então a nossa salvação não tem nada absolutamente a ver com nossos méritos, ou com boas obras que Deus tem previsto em nós. É claro que isso teve início em Jesus, mas por que Cristo nos salva? O objetivo de Deus nos salvar é a honra de Cristo, é a glória de Cristo. Lembra do que eu sempre falo aqui? Nós não vamos ter ninguém vai poder chegar um dia no céu e bater no peito e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu decidi, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Não. Porque se nós pudéssemos fazer isso, Deus teria dito: puxa, é verdade. Então eu vou pegar um pouco da minha glória e vou dar a você. Quer dizer que você tem mérito na tua salvação, então eu preciso dar um pouco para você. Não, todas as pessoas um dia chegarão no céu e dirão: eu cheguei aqui, eu fui salvo por tua causa. Porque se nós atribuirmos méritos à nossa salvação, isso é sério, essa glória será diminuída. A glória de Cristo será diminuída. E o propósito de toda a criação é que Cristo ocupe o lugar supremo. Lembra-se daquele lindo louvor de Colossenses, do projeto Sola, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, para quem em todas as coisas tem a preeminência. Aleluia. Cristo possui a primazia, Ele reina soberanamente, Ele é o primogênito, toda a honra lhe pertence, toda a dignidade é de Cristo, Ele está acima de nós, Ele é o Rei, Ele é a majestade, Ele é o glorioso. Então a nossa vida deve refletir essa verdade, aqui e agora. Ninguém queria saber de Deus.
Pergunta para as pessoas lá fora. Ninguém quer saber de Deus. Mas Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, Ele nos chamou. Lembra-se da passagem de Mateus? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Dia após dia, essa mensagem ela é ecoada para essas pessoas e elas dizem: não, não, não. Elas estão bem assim. Mas a você Deus escolheu. Ele amou você. Ele conheceu você antes da fundação do mundo. Você não tinha mérito nenhum. Não tinha beleza nenhuma que atraísse você ao olhar de Cristo. Mas mesmo assim Deus escolheu você. Porque Ele te amou. E agora você não tem mais saída. Você pode até tentar dizer: não, eu não posso, eu não quero mais. Não, você foi o alvo do amor de Deus. E a morte de Cristo para você foi eficaz. Ele vai fazer você chegar até o final. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o final serão salvos. É evidente que sim, porque Ele vai te fazer perseverar. Mesmo que tenha atrapalhos na tua vida, mesmo que tenha acidentes na tua vida, mas Ele vai te fazer chegar no final. Esse é o grande amor de Deus. E nenhum desses elos é rompido. Vocês lembram-se dos elos? Que nós lemos no início? Primeiro passo, Ele nos conheceu. Ele amou você. Depois Ele nos predestinou. Ele nos projetou para algo. E aí Ele nos chamou. Como Ele nos chamou? Nós vamos ver no próximo sermão. Ele nos chamou através da pregação da sua palavra. E aí depois Ele nos justificou. E no final Ele nos glorificou. Esses elos, eles não se rompem. Eles estão totalmente entrelaçados. Você não vai conseguir se desprender dessa cadeia. Você está preso a Cristo. Os teus olhos foram abertos.